Caco contra Briney e o direito do invasor à supremacia da vida humana sobre a propriedade privada. Imagine uma fazenda antiga e isolada no interior dos Estados Unidos. Dentro de uma casa abandonada, uma espingarda está montada em uma cama com um fio invisível ligado à maçaneta da porta. O que acontece quando um invasor entra e o gatilho é puxado? O dono da terra tem o direito de proteger seus bens com força letal automática, ou a vida humana, mesmo a de um criminoso, está acima de qualquer propriedade. Hoje vamos explorar o caso Caco contra Briney, um marco jurídico de 1970 e um que mudou para sempre os limites da autodefesa. Vamos analisar o mecanismo da armadilha, o julgamento que chocou a opinião pública e as consequências trágicas que perseguiram os envolvidos por décadas. Este é um mapa completo sobre como a justiça decidiu que uma garrafa antiga não vale o preço de uma vida. O cenário rural e a herança de Berta. A história começa muito antes do disparo que mudaria a jurisprudência americana. Berta Briney herdou uma fazenda de 80 acres localizada no sudoeste do condado de Mahaska, perto de Eddyville, no estado de Iowa. Aquela propriedade pertencia à família de Berta há várias gerações e carregava um valor sentimental profundo para o casal. A casa principal da fazenda, no entanto, estava desabitada desde o ano de 1957. Eduardo e Berta moravam em outra residência nas proximidades, mas faziam o possível para manter as terras produtivas e a estrutura da casa em pé. Visualmente, a casa era uma construção de madeira antiga com 2 andares, típica das paisagens rurais do meio-oeste americano. Com o passar dos anos, ela ficou cercada por mato alto e ervas daninhas que chegavam à altura da cintura de um adulto. As janelas estavam cobertas por tábuas de madeira pregadas de forma grosseira para evitar entradas indesejadas. Eduardo Briney visitava o local com frequência para realizar manutenções básicas, mas o isolamento total da propriedade a transformava em um alvo fácil para curiosos e vândalos da região. 10 anos de vandalismo e frustração. Entre os anos de 1957 e 1967, a fazenda foi alvo de inúmeras invasões. Eduardo relatou às autoridades que as pessoas quebravam as janelas constantemente. Os invasores entravam na casa apenas para bagunçar os cômodos e destruir móveis antigos que ainda permaneciam lá. Muitos itens domésticos de pouco valor foram roubados ao longo de uma década inteira. O casal tentou diversas estratégias para impedir esses crimes recorrentes. Eles espalharam placas de proibido entrar ao redor de toda a propriedade. A placa mais próxima da casa ficava a apenas 35 pés de distância da entrada principal. Além disso, reforçaram as portas com tábuas pesadas e pregaram folhas de metal sobre as janelas do andar superior. Infelizmente, nada disso parecia funcionar contra os invasores persistentes. Eduardo sentia que estava sendo atormentado e que sua herança estava sendo destruída pouco a pouco. A última invasão antes do incidente ocorreu em 8 de junho de 1967, e esse evento foi o ponto de ruptura para a decisão radical de Eduardo Briney. O mecanismo letal da espingarda de mola. Em 11 de junho de 1967, Eduardo decidiu que as barreiras físicas tradicionais não eram mais suficientes. Ele limpou e lubrificou sua espingarda de caça calibre 20 e a levou para a casa abandonada com o objetivo de criar uma defesa ativa. Eduardo montou a arma em uma cama de ferro antiga no quarto norte do andar superior. Ele utilizou arames para prender a espingarda firmemente à estrutura metálica da cama, apontando o cano diretamente para a porta do quarto. Um fio de metal fino foi conectado da maçaneta da porta até o gatilho da arma. O plano era simples e mortal. O disparo ocorreria no momento exato em que alguém abrisse a porta pelo lado de fora. Inicialmente, Eduardo apontou a arma para a altura do estômago de um homem adulto. No entanto, Berta Briney participou do processo e sugeriu uma alteração por um motivo que ela chamou de misericórdia. Ela pediu que o marido baixasse o cano para atingir apenas as pernas do invasor. Eduardo concordou e ajustou a mira para baixo. Em seu depoimento posterior, ele afirmou que não pretendia matar ninguém, mas queria assustar e impedir novas entradas. Ele utilizou munição real e não colocou nenhum aviso externo sobre a presença da armadilha mortal. O perfil de Marvin Caco e a motivação da invasão. Marvin Caco tinha 30 anos na época e trabalhava como frentista em um posto de gasolina na cidade de Eddyville. Ele conhecia bem a região porque costumava caçar nos arredores da fazenda dos Briney. Caco afirmou mais tarde que acreditava que a casa estava totalmente abandonada há anos, dado seu estado avançado de deterioração. Ele tinha o hábito de procurar garrafas de vidro antigas e potes de conserva que eram valorizados como antiguidades. Antes do dia do incidente, Caco e seu amigo, Marvin Mecedonou, já haviam entrado na casa pelo menos uma vez.
Naquela ocasião, eles retiraram alguns potes de vidro que datavam de décadas passadas. Na noite de 16 de julho de 1967, eles decidiram retornar para buscar mais itens. Kako admitiu posteriormente que sabia que não tinha permissão legal para estar ali, mas, em sua mente, não considerava seu ato um crime grave de invasão de domicílio, mas sim uma exploração de um local esquecido. O momento do disparo e o resgate. Por volta das 9h30 da noite, Kako e MC Donough chegaram à fazenda. Eles entraram na residência removendo uma tábua de uma janela da varanda que já estava sem o vidro. Enquanto MC Donough ficou na área da cozinha procurando objetos, Kako subiu as escadas para explorar o andar superior. Ao chegar no corredor, ele encontrou a porta do quarto norte fechada. Sem suspeitar de nada, Kako colocou a mão na maçaneta e empurrou a porta. O mecanismo de Edward funcionou com precisão terrível. A espingarda disparou a queima-roupa contra a perna direita de Kako, atingindo a região logo acima do tornozelo. Grande parte da tíbia foi estilhaçada e o tecido muscular foi arrancado pelo impacto violento dos projéteis. Kako caiu no chão em estado de choque e agonia profunda. MC Donough ouviu o estrondo e correu para ajudar o amigo. Ele conseguiu carregar Kako para fora da casa e o colocou no carro. Eles dirigiram até um médico local e, em seguida, Kako foi transferido para um hospital, onde permaneceria internado por 40 dias. Tratamento médico e as sequelas permanentes. Os ferimentos de Kako foram extremamente graves e chocantes. Os médicos inicialmente consideraram a amputação da perna direita devido à extensão dos danos ósseos e vasculares. No entanto, através de várias cirurgias complexas, eles conseguiram salvar o membro. Kako passou meses usando gesso e precisou de um aparelho ortopédico por mais um ano inteiro. A perna atingida ficou visivelmente mais curta do que a outra e ele desenvolveu uma deformidade permanente com perda considerável de tecido na região do tornozelo. Os custos médicos foram significativos para os padrões daquela época, totalizando mais de $3.000 entre hospital e serviços ortopédicos. Além disso, Kako perdeu a capacidade de trabalhar por um longo período, o que resultou em uma perda de renda estimada em $750. A dor física constante e a limitação de seus movimentos acompanhariam Marvin Kako pelo resto de sua vida, servindo como um lembrete eterno daquela noite de julho. O processo criminal contra o invasor. Antes do início da batalha na esfera civil, Kako teve que enfrentar a justiça criminal. Ele foi acusado de furto de pequena monta pela invasão da propriedade dos Briney. Kako decidiu se declarar culpado das acusações. Ele afirmou ao juiz que sabia que sua entrada era ilegal, mas reafirmou que buscava apenas garrafas vazias sem valor comercial expressivo. O valor dos bens que ele pretendia levar foi estimado em menos de $20. A sentença aplicada foi considerada leve por muitos. Kako foi condenado a pagar uma multa de $50 e recebeu uma pena de 60 dias de prisão. No entanto, essa pena foi suspensa em favor de um período de liberdade condicional por bom comportamento. Para muitos membros daquela comunidade rural, a justiça parecia ter sido feita com essa punição inicial. Contudo, o caso estava apenas começando a ganhar contornos dramáticos que dividiriam o país. A estratégia do advogado Harold Slinga. Harold Slinga foi o advogado contratado por Kako para processar os proprietários da fazenda. Slinga viu no caso uma oportunidade única de testar os limites da responsabilidade civil e do uso da força. Ele argumentou que o uso de uma armadilha mortal era uma forma de força excessiva, desproporcional e injustificável. O advogado sustentou que nenhum cidadão tem o direito de aplicar a pena de morte ou causar ferimentos graves para proteger meros bens materiais inanimados. Slinga enfrentou uma enorme pressão social durante o processo. Muitas pessoas o viam como alguém que estava ajudando um criminoso a lucrar com seu próprio erro. Ele relatou anos depois que recebeu inúmeras cartas vulgares e ameaçadoras em seu escritório. Alguns de seus clientes antigos chegaram a abandonar o escritório por causa de sua participação no caso. Apesar disso, Slinga manteve sua posição firme de que a lei deveria proteger a integridade física acima de qualquer direito de propriedade. O julgamento em Maasca e o incidente da bolsa. O julgamento civil ocorreu no condado de Maasca, o mesmo local onde a fazenda estava situada. Os Briney solicitaram que o caso fosse decidido por um júri popular composto por moradores daquela comunidade rural, acreditando que os agricultores locais simpatizariam com a necessidade de proteger suas terras. O júri acabou sendo formado por 12 mulheres da região. Durante as sessões, o advogado dos Briney tentou usar o impacto emocional do furto para convencer as juradas. Em um momento de teatralidade, o advogado de defesa se aproximou do júri e arrancou bruscamente a bolsa de uma das mulheres.
Ele perguntou em voz alta se ela não se sentiria no direito de reagir para proteger seus pertences pessoais. Segundo os relatos de Slinka, esse gesto foi um erro estratégico fatal. As juradas ficaram ofendidas e assustadas com a agressividade demonstrada pelo advogado. O tiro saiu pela culatra e prejudicou gravemente a imagem da defesa perante o tribunal. O veredito surpreendente do júri. Apesar de Kakko ter admitido ser um invasor e um ladrão, o júri decidiu a seu favor. As juradas consideraram que o método de defesa escolhido pelos Briney era inaceitável em uma sociedade civilizada. O júri concedeu a Kakko $20.000 em danos reais para cobrir suas despesas médicas e o sofrimento físico enfrentado. Além disso, eles impuseram $10.000 em danos punitivos contra o casal Briney. Os danos punitivos servem para castigar o réu por um comportamento negligente ou malicioso e para desencorajar outros de agirem da mesma forma. O valor total de $30.000 era uma soma astronômica para pequenos agricultores no ano de 1970. Em valores corrigidos para os dias de hoje, esse montante ultrapassaria $200.000. A decisão chocou a opinião pública de Iowa e os Briney decidiram recorrer imediatamente para a instância superior. O fundamento da Suprema Corte de Iowa. A Suprema Corte de Iowa analisou o caso em 1971 sob a liderança do chefe de justiça Moore. O tribunal manteve o veredito do júri por uma maioria esmagadora de 8 votos contra 1. A fundamentação da corte tornou-se um clássico absoluto do direito. Eles afirmaram que a lei sempre colocou um valor muito mais alto na segurança humana do que nos direitos de propriedade privada. O tribunal explicou que o proprietário não tem o privilégio de usar força calculada para causar morte ou ferimentos graves apenas para repelir um invasor de bens móveis. A única circunstância que justificaria tal nível de força seria se a própria vida do proprietário estivesse em perigo imediato. Como a casa estava vazia no momento do disparo, não havia nenhuma ameaça à segurança física dos Briney que justificasse o uso daquela espingarda de mola. A regra do ato indireto e o guia de princípios jurídicos. Um dos pontos centrais da decisão foi a ideia de que uma pessoa não pode fazer indiretamente o que não tem permissão para fazer pessoalmente. O tribunal argumentou que, se Edward Briney estivesse presente na casa no momento da invasão, ele não teria o direito legal de atirar nas pernas de Kakko. Afinal, Kakko estava desarmado e buscava apenas garrafas de vidro. Em Iowa, a lei permitia o uso de força letal apenas contra crimes de violência ou quando houvesse risco iminente de morte. A invasão de uma casa vazia não era considerada um crime de violência. Portanto, se o proprietário não poderia atirar pessoalmente, ele não poderia instalar uma máquina para realizar o mesmo disparo de forma automatizada. A Corte citou extensivamente o Guia de Princípios Jurídicos conhecido como Restatement of Torts, que é amplamente aceito nos Estados Unidos. O voto divergente do juiz Larson. O único voto contrário na Suprema Corte de Iowa veio do juiz Larson. Sua divergência focou na intenção e na moralidade do ato praticado por Kakko. Larson argumentou que a maioria do tribunal estava sendo excessivamente técnica e ignorando o contexto da provocação sofrida pelos proprietários. Para ele, o fato de Kakko ser um invasor criminoso deveria ter tido um peso muito maior na determinação da responsabilidade civil. Larson afirmou que Edward Briney não agiu com malícia, mas sim com o desejo legítimo de proteger sua herança contra vândalos persistentes que o atormentavam há anos. Ele sugeriu que a concessão de danos punitivos era injusta porque os Briney acreditavam sinceramente estar agindo dentro de seus direitos de propriedade. O juiz Larson temia que essa decisão passasse a mensagem perigosa de que os criminosos teriam mais direitos do que os cidadãos que tentam proteger suas terras. A reação nacional e a miséria dos Briney. A decisão de 1971 provocou uma verdadeira tempestade na imprensa americana. Muitos cidadãos ficaram indignados ao ver um agricultor trabalhador sendo punido por defender o que era seu, enquanto um ladrão recebia o que parecia ser uma fortuna. O caso foi relatado de forma equivocada por algumas agências de notícias que afirmaram que o disparo ocorreu na casa onde o casal morava, o que aumentou ainda mais a raiva do público. Cartas enviadas aos editores de jornais de todo o país chamavam o veredito de nefasto e absurdo. Para Edward e Berta, a situação financeira tornou-se desesperadora. Eles não possuíam os $30.000 necessários para pagar a indenização a Kakko. A única solução encontrada foi colocar parte da fazenda da família à venda em um leilão público forçado pela justiça para quitar a dívida. O leilão da terra e a intervenção dos vizinhos. 80 acres da fazenda dos Briney foram levados a leilão para satisfazer a dívida da indenização. 3 vizinhos do casal decidiram intervir para evitar que a terra caísse em mãos de estranhos ou do próprio Kakko.
Eles compraram a propriedade no leilão por um valor apenas $1 acima do lance mínimo de $10.000. O objetivo inicial desses vizinhos era nobre. Eles queriam que os Briney pudessem continuar vivendo e trabalhando na terra através de um contrato de arrendamento simbólico. No entanto, o relacionamento entre os vizinhos e o casal Briney se deteriorou gravemente com o tempo. Um dos vizinhos acabou vendendo sua parte para o próprio filho com um lucro considerável. Isso levou a uma nova e bizarra reviravolta jurídica que uniu os antigos inimigos no tribunal. A aliança improvável entre Kakko e Briney. Em uma das manobras mais estranhas da história do direito americano, Marvin Kakko e o casal Briney uniram forças em um novo processo judicial. Eles processaram um vizinho que lucrou com a venda da terra obtida no leilão. O argumento era que os vizinhos haviam agido de má fé e estavam lucrando injustamente com a desgraça alheia. Eles pediram que o tribunal criasse o que se chama de fundo fiduciário construtivo sobre esses lucros. Esse é um remédio jurídico onde o tribunal declara que alguém detém bens que pertencem legalmente a outra pessoa devido a uma conduta injusta. O caso foi resolvido fora do tribunal através de um acordo financeiro. O valor obtido foi suficiente para quitar o restante da dívida dos Briney com Kakko, encerrando finalmente o vínculo financeiro entre o invasor e os proprietários. As leis Briney e o impacto legislativo. A controvérsia gerada pelo caso forçou legisladores de vários estados americanos a repensarem as leis de autodefesa. Surgiram as chamadas leis Briney em estados como Nebraska. Essas leis visaram garantir que os proprietários tivessem o direito de proteger suas famílias e propriedades por qualquer meio necessário, sem o medo constante de processos civis. O caso Kakko tornou-se o exemplo negativo que impulsionou o movimento moderno de expansão da doutrina do castelo nos Estados Unidos. Muitos estados aprovaram legislações que garantem imunidade civil a proprietários que usam força contra invasores em certas circunstâncias específicas. Ironicamente, o caso Kakko contra Briney ajudou a fortalecer as leis que ele mesmo desafiou no tribunal décadas antes. O destino trágico de Marvin Kakko. Apesar de ter vencido o processo e recebido a indenização, a vida de Marvin Kakko não foi marcada por prosperidade ou paz. Em fevereiro de 1976, o destino pregou uma peça irônica. Sua própria casa foi invadida por ladrões enquanto ele estava fora. Os criminosos levaram armas de fogo, relógios antigos e uma câmera. Kakko chamou a polícia e relatou o crime, sentindo na pele a mesma frustração que Edward Briney sentira anos antes. Ele afirmou na época que não via relação entre o roubo em sua casa e o caso da fazenda. Kakko lutou contra dores crônicas e dificuldades psicológicas por décadas. Em 15 de novembro de 1994, Marvin Kakko encerrou sua própria vida com um tiro no jardim de sua casa. Ele tinha 57 anos na época. O fim da vida de Edward e Berta Briney. Edward Briney viveu o resto de sua vida com uma amargura profunda em relação ao sistema jurídico. Em uma entrevista concedida em 1975, ele afirmou que, se pudesse fazer algo diferente, teria apontado a espingarda um pouco mais alto. Ele nunca aceitou que o tribunal tivesse dado mais valor ao ladrão do que ao dono da terra que trabalhava nela. Edward faleceu em 20 de maio de 1990, aos 79 anos de idade. Berta Briney sobreviveu ao marido por muitos anos. Ela mudou-se para uma casa de repouso em Montezuma e faleceu em 3 de julho de 2006, aos 86 anos. A fazenda original, que causou tanta dor e litígio, permaneceu como um símbolo de uma era de transição fundamental no direito americano. O ensino jurídico e o legado acadêmico. Atualmente, é quase impossível passar pelo primeiro ano de uma faculdade de Direito nos Estados Unidos sem estudar o caso Kakko contra Briney. Ele aparece nos principais livros de responsabilidade civil desde meados da década de 70. Professores utilizam o caso para provocar discussões éticas e morais profundas sobre o valor da vida humana em comparação aos bens materiais. Os estudantes frequentemente debatem se a punição financeira foi excessiva para os Briney. O caso ensina aos futuros advogados que o direito não é apenas sobre o que parece justo individualmente, mas sobre princípios que protegem a sociedade como um todo. A proibição absoluta de armadilhas letais é hoje uma norma padrão de segurança e ética jurídica que deriva diretamente deste julgamento histórico. O estado atual da lei em Iowa. Hoje, o Código Penal de Iowa reflete diretamente as lições aprendidas com este caso. A seção 708.9 afirma explicitamente que qualquer pessoa que instalar uma espingarda de mola ou armadilha capaz de causar ferimentos graves comete um crime de contravenção agravada.
Além disso, a seção 704.4, que trata da defesa de propriedade, deixa claro que o uso de força razoável é permitido para proteger bens, mas proíbe especificamente o uso de armadilhas deixadas sem supervisão humana. A lei agora é clara ao separar a proteção da vida da proteção de objetos. O proprietário tem o direito de defender seu lar, mas deve estar presente para exercer o julgamento humano sobre o nível de força necessário em cada situação. Explicando conceitos técnicos de forma simples. Para entender este caso em profundidade, é importante definir alguns termos usados pelos tribunais. Força letal é qualquer força que o autor sabe que cria uma forte probabilidade de morte ou ferimento grave. O termo agressão ou batere refere-se ao contato físico intencional e prejudicial com outra pessoa sem o seu consentimento. Já os danos punitivos não servem para pagar as contas da vítima, mas para castigar o agressor por uma conduta considerada chocante pela sociedade. No caso Caco, a instalação da arma foi considerada uma agressão intencional porque os Briney planejaram um contato físico violento. O fato de ser um dispositivo mecânico não remove a intenção do criador da armadilha. A lei trata o dono da arma como se ele mesmo estivesse puxando o gatilho no momento da invasão. Controvérsias e o que não se sabe. Apesar de ser um caso exaustivamente documentado, alguns pontos ainda geram debate entre historiadores do direito. Não se sabe ao certo qual foi o impacto total das cartas de apoio que os Briney receberam de todo o país. Algumas fontes mencionam que houve arrecadações de fundos para ajudá-los, mas o valor total nunca foi confirmado oficialmente. Existe também uma discussão sobre se Caco realmente acreditava que a casa estava abandonada ou se ele estava sendo puramente oportunista. Os depoimentos sobre o número exato de invasões anteriores variam entre as fontes, mas o consenso é que o vandalismo era frequente e severo. A maior pergunta sem resposta permanece sendo filosófica. Seria possível equilibrar o direito à paz do proprietário com a proteção da integridade física do criminoso de forma mais justa do que foi feito? Principais erros comuns sobre o caso. Muitas pessoas acreditam erroneamente que este caso dá aos invasores o direito de processar qualquer um se eles tropeçarem ou se machucarem por acidente dentro de uma propriedade alheia. Isso é um erro. A lei ainda diz que o proprietário não tem o dever de tornar sua terra segura para um invasor. Se Caco tivesse caído em um buraco natural ou se uma tábua velha tivesse quebrado sob seus pés, ele provavelmente perderia o processo. O fator determinante foi que os Briney criaram ativamente uma armadilha com o objetivo específico de ferir alguém. Outro erro é pensar que Caco ganhou por ser pobre. Ele ganhou porque a lei proíbe a retaliação letal automática contra crimes não violentos. O caso não é sobre o direito do invasor de roubar, mas sobre a proibição do proprietário de agir como juiz e carrasco sem estar presente no local. Porque o tema continua relevante hoje. O caso Caco contra Briney continua sendo discutido no contexto de novas tecnologias de segurança. Com o surgimento de sistemas de vigilância com drones, armas de choque remotas e softwares de inteligência artificial, o debate sobre a defesa automatizada voltou à tona com força total. As cortes modernas continuam usando o precedente de 1971 para decidir que máquinas não podem tomar decisões autônomas sobre o uso de força letal. A essência do julgamento é que o valor de uma vida, mesmo a de alguém que comete um erro ou um crime, não pode ser comparado ao valor de uma garrafa antiga ou de um pedaço de terra. Esse princípio permanece como a base da justiça civil na maioria das democracias modernas. A história de Caco contra Briney é um lembrete dramático de como a frustração humana pode levar a escolhas extremas com consequências devastadoras para todos os envolvidos. Edward Briney queria apenas paz e proteção para sua propriedade, mas acabou perdendo sua terra e seu sossego. Marvin Caco buscava antiguidades em uma casa velha, mas acabou com uma perna destruída e uma vida marcada pelo trauma. O tribunal de Iowa, ao decidir em favor de Caco, não estava premiando o roubo, mas estava afirmando que, em uma sociedade organizada, a força deve ser proporcional e humana. O caso encerrou a era das armadilhas mortais e estabeleceu que as paredes de uma propriedade não podem esconder mecanismos que desprezam a vida alheia. A balança da justiça no condado de Maasca pesou a favor da integridade física, deixando um legado que ainda ecoa em cada sala de aula de direito ao redor do mundo. As fontes consultadas para esta narrativa incluem registros históricos da Suprema Corte de Iowa, arquivos de jornais como o Des Moines Register e a revista Time, além de enciclopédias jurídicas, códigos penais estaduais, guias de princípios sobre responsabilidade civil e análises acadêmicas de diversas universidades americanas.